Sejam bem-vindos ao Dino Arquivo. Eu sou o Tony e hoje a gente vai fazer a revisão dos Zusheng Tyrannos da PNSO. Essa peça saiu bem recente no mercado e eu estava muito ansioso para fazer o review dela para vocês. Tem muito assunto interessante para falar sobre os Zusheng Tyrannos, o Liu Shang, esse é o nome dele. Então, bora pro review. E aqui está o garotão, Zusheng Tyrannos Liu Shang, embalagem comum da PNSO. Aqui tem uma foto muito bonita dele. De novo a mesma coisa, só que em inglês. Detalhes, floreios, blá 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 blá. Vamos soltar a fera da caixa então. Como vocês já sabem, a PNSO mudou o estilo agora, né? Eles não mandam mais um encarte, eles mandam agora um pôster. Sensacional. Aqui a gente tem 3 tiranossauros se encarando. Não é uma arte realística, mas é uma ilustração bem bacana. Aqui a gente tem o livrinho, que eu já comentei com vocês, não vou repetir tudo o que eu falei. Vocês já sabem a minha opinião, né? Agora vamos tirar a fera da embalagem. Eu achei curioso que o pedestal dele não veio na embalagem. Geralmente tem aqui um aro e um traço onde o pedestal fica dentro, colocado assim, mas veio nesse saquinho diferente. Vamos ao que interessa, que eu sei que vocês estão loucos para ver ele de perto. Gosto muito, a PNSO sempre coloca nesse saquinho, né, para não arranhar a peça. Bastante detalhe. Voilá! Aqui está o nosso garotão. Ele é realmente muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas antes da gente falar desse garotão aqui na minha mão, a gente vai falar sobre esse espécime de tiranosaurídeo que na verdade foi descoberto apenas uma parte da maxila e uma parte da mandíbula. O Zusheng Tyrannos, seu nome significa tiranossauro de Zusheng, é um gênero de dinossauro terópode, tiranossaurídeo, como eu já falei, né? Que viveu durante o Cretáceo Superior na província de Shandong, na China. Ele tinha em torno de 4 metros de altura, né, até a altura dos quadris, e cerca de 10 ou 12 metros de comprimento. E eu tenho certeza que a pergunta que não quer se calar na cabeça de vocês é como é que a gente define o gênero de um animal a partir de um único pedaço de osso? Bom, segundo o Dr. Rhodes, que é um paleontólogo que escreveu um artigo recente sobre os Zusheng Tyrannos, ele diz que existem algumas maneiras de você analisar um osso e determinar a que tipo de espécime ele tem. Por exemplo, identificar características únicas que nenhum outro animal possua. E a outra é encontrar combinações de recursos. Por exemplo, o dinossauro A tem tal recurso, o dinossauro B tem esse recurso, o dinossauro C tem ambos os recursos. Então assim você vai chegando por eliminação até uma determinada espécie que se compare com a que você tem em mãos. Não sei se deu para entender, mas eu vou explicar melhor. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou estar usando o crânio do Tiranossauro e o do Tarbosaurus, que são duas espécimes que têm a ver com os Zusheng Tyrannos e também são duas espécies que a PNSO lançou figuras. Os recursos para fazer o diagnóstico são encontrados na maxila. Essa parte aqui forma a margem anterior da fenestra maxilar. Então, temos duas características únicas. Primeiro, na superfície lateral do processo ascendente, que é essa parte maior de cima, tem uma cavidade horizontal. Segundo, na margem anterior da fenestra maxilar, há um entalhe arredondado. Em seguida a gente vai precisar de um pouco de explicação sobre terminologia, mas eu vou tentar deixar o mais fácil possível para vocês. Eu vou usar o crânio do Tyrannosaurus, como ele é mais próximo dos Zusheng Tyrannos, para te dar essa explicação. Segundo o artigo do Dr. Thomas Carl, que eu vou deixar o link aqui embaixo caso alguém queira conferir as informações, mais uma vez a fenestra antiorbital se refere a essa parte que está marcada em azul. Antiorbital significa antes da órbita, como vocês devem imaginar, né? Antes do globo ocular. Só que, no entanto, mais especificamente, isso pode ser dividido entre fenestras antiorbitais internas e externas. A parte interna é a que conecta as aberturas.
Pense nisso como se fossem as bordas de um recorte. E você também tem a borda externa da fenestra antiorbital externa. Agora eu vou mostrar para vocês isso na réplica do fóssil, que vai ficar mais fácil de entender porque é em 3D. A parte interna e a parte externa. A parte interna e a parte externa. Entre essas duas partes tem uma parte que é como se fosse uma prateleira, uma borda mais lisa e escavada. E essa superfície ela é chamada de fossa antiorbital. Essa é a parte ventral e essa é a parte anterior. Então vamos identificar as características únicas dos Zooxanthellanos. Nos Zooxanthellanos essa parte fica bem mais acima em comparação a outros tiranossaurídeos. Como você vê aqui no tiranossauro, quase não tem nenhuma distância, né? Praticamente é emendado. Eles formam quase todo o plano horizontal da fossa, não sobra nenhuma espécie de distância ali. Isso já é uma característica, mas não é suficiente. Como você pode ver, gêneros diferentes têm proporções diferentes. Por exemplo, no Daspletosaurus e no Tyrannosaurus Rex, essa fossa ela é bem maior. E é exatamente por isso que você precisa de uma combinação de caracteres. E você provavelmente deve estar se perguntando, então, por que será que o Zooxanthellanos não pode ser considerado um tarbossauro? Porque, segundo o Dr. David Hone, existem algumas diferenças. A primeira é que o Tarbosaurus tem uma elevação alta nessa parte aqui que se estende para cima, a partir da margem ventral da fenestra antiorbital, chamada de flange subcutânea. E o Zooxanthellanos não tem, a dele é mais reta, parecida com a do Tiranossauro. E a segunda é que em uma estrutura chamada cavidade de palatina, muitos tiranossaurídeos a parte posterior se projeta para baixo para cobrir a raiz dos dentes. Você pode ver isso aqui no Tiranossauro, também no Albertosaurus. Porém, nos Zooxanthellanos sugere-se que essa parte seria relativamente reta. E por que eu digo sugere-se? Porque a gente não tem a parte anterior do maxilar, então é impossível você dizer com toda a certeza. Mas com base nessa análise a gente já consegue ter a ideia de que ele era mais próximo do tiranossauro do que de qualquer outro tiranossaurídeo. E é claro que a primeira coisa que a gente vai analisar vai ser a cabeça dele, né? A cabeça é sempre a vitrine do T-Rex. Mas, assim como a Andrea e o Wilson, o Liu Shang também não tem lábios. E agora, ter ou não ter lábios? Eis a questão. Por muito tempo se acreditou que os tiranossauros tinham lábios. Isso baseado em observações como, por exemplo, o número relativamente baixo de forames da mandíbula, ou a presença de esmalte nos dentes dos terópodes. Isso significa que eles deveriam ser mantidos úmidos, e certamente o Zhao Xuang, que é um excelente escultor, sabe disso. Só que os correlatos osteológicos sugerem grandes escamas faciais, e que elas poderiam se estender para além da margem da mandíbula. E isso quer dizer que essa região não deveria estar coberta, ou seja, não iria conter lábios. Também é dito, segundo o Dr. Thomas Carl, que devido à maneira como a mandíbula inferior se encaixa na mandíbula superior e com até mesmo alguns orifícios, como vocês podem ver ali, onde os dentes inferiores se encaixam na parte superior, manteria a maior parte dos dentes protegidos. Ao contrário de um lagarto, por exemplo, cuja mandíbula dele não se encaixa confortavelmente assim como a do tiranossauro, portanto exigindo que houvesse alguma proteção, como os lábios, né? E o próprio Zhao Xuang favorece a ideia dos correlatos osteológicos como depressões ao redor da mandíbula que sugerem grandes escamas, correspondentes que revestem as margens do maxilar superior, assim como as escamas dos crocodilos. O mesmo é dito no artigo do Dr. Thomas Carl em 2017. De volta a esse garotão, vamos de medidas primeiramente, porque ele é bem grandão. Ele tem em torno de... A minha régua tá virada. Ele tem em torno de 30 centímetros, né? Até a ponta da cauda ali dá mais ou menos uns 30 centímetros. Ele é bem compridão. E de altura, ele tem mais ou menos uns 11 centímetros. Ele é bem alto. Primeira coisa que eu queria falar é que ele não é muito estável, então você vai ter que usar o pedestal dele porque ele balança bastante e é perigoso até ele despencar da sua prateleira. Outra coisa que a gente vai falar já agora de cara é a questão das escamas dele.
Muita gente não tá gostando do que a Penessal tá fazendo de colocar as escamas em escala reduzida. Eu vou falar a verdade para vocês, eu tô amando isso que a Penessal fez de reduzir a escala da escama. Você olhando assim nessa distância não vê as escamas, mas se você passar o dedo, a textura dele é como a textura de uma lixa. Você sente todos os detalhes de escama que estão aqui. E se você observar bem, ele tem uma variedade muito grande de escama. Olha a diferenciação que ele tem, algumas mais grossas, algumas mais finas, e ele tem muita dobra de pele. Isso me faz lembrar muito a Rex no Jurassic Park. A gente vê muito as dobras de pele e quase não vê a escama. E isso é uma coisa que eu acho legal. Eu acho que a escala das escamas está melhorando muito mais. E eu acho que fica muito mais bonito do que, por exemplo, o Tiranossauro Rex da PNSO, que ele tem aquela secção de escamas muito grosseira, ficam parecendo até assim bolinhas na pele, né? Eu acho que deixa muito grosseiro e tira um pouco da beleza das rugas, né? E a gente sabe que as dobras de pele também são importantes. E olha a quantidade de detalhes que ele tem na diferenciação de escama dos dentes. Olha o olho dele, olha as rugas ao redor dos olhos. Olha a quantidade de escama, olha a crista lacrimal dele que ele tem aqui em cima, a crista orbital. Tá sensacional, essa peça tá muito bonita. Aqui ao redor desse lábio da boca, ele tem uns detalhes de escamas mais grossas. Ele tem também aqui atrás o furo do ouvido, né? O encaixe do pescoço dele praticamente desaparece aqui nas dobras, você nem consegue ver onde que a cabeça dele tá encaixada, você só consegue ver o de baixo, mas a parte de cima tá sensacionalmente disfarçada. O dele tá absolutamente correto, levando em consideração o Tiranossauro Rex, né, e não os Uxentiranos, que a gente não tem material suficiente para análise, mas o formato arredondado tá perfeitamente correto. O maxilar inferior também tá correto. A gente olha ele de frente assim, né, que ele fica meio zarolho. A gente vê que ele não tem a visão estereoscópica obstruída, ou seja, ele conseguia enxergar de frente também se ele quisesse. O focinho dele extremamente bem esculpido, cheio de detalhes e variações de escama. E os dentes, claro, perfeitamente esculpidos, todos eles separados. Esses da frente aqui, embora não pareça, eles são separados também, são bem separados. E é claro que a PNSO ela não decepciona, que ele abre a boca. E ele abre a boca no ângulo de 60 graus, como é o do Tyrannosaurus Rex, né? Aqui ao redor da lateral da boca a gente tem as bochechas, né? A musculatura que puxa o maxilar para cima e para baixo. O céu da boca, como sempre, show de bola, muito bem esculpido. Lá em cima a gente tem os nóstrios. Lá no fundo a gente consegue ver a garganta dele. Tem a língua ali que não é presa no fundo, no assoalho da boca. Ela é muito bem detalhada. Bastante detalhes de ranhuras e tal. Os dentes dele eu achei sensacional, que colocaram uma espécie de pintura amarelada na borda dos dentes para parecer que os dentes estavam sujos e estragados, né? E aqui nessa cavidade da lateral da boca, ela também tem um pouco de sujeira. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ela também, dentro das ranhuras, tem um pouco de sujeira amarelada que faz parecer que o dinossauro tá com a boca suja, né? Que ele se alimentou, não limpou, até porque era meio difícil ele limpar com esses bracinhos. Um predador tão perigoso com os bracinhos tão fofos desse, né? É realmente uma dádiva da natureza, né? Olha a barriga dele, cheia de detalhes escamosos, escamas diferenciadas das escamas que a gente tem nas costas dele. Muito bonita. Curvaturas e dobras de pele por toda a parte. O pescoço dele extremamente grosso e forte. Você vê que é um pescoço que seguraria o crânio. Tem um pescoço gordinho e forte. Até me lembra um pouco o Tiranossauro daquela nova série que vai sair, né? De documentário. Sensacional. Musculatura da pata muito bem definida. A pata bem grossa, a coxa bem forte. Panturrilhas bem fortes. Se nós olharmos de frente, a gente consegue ver que ele tem umas coxonas bem grossonas,
pata dele sensacionalmente esculpida, não tenho o que falar, realmente tá muito bonito, tem muita variação de detalhe, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês, um vídeo não é suficiente. Muitos detalhes, as garras muito bem pintadas, variação de escamas que tem em cima do dedo, na lateral, as dobras de pele, tá tudo muito incrível. A parte de baixo, a sola, não preciso nem falar, é sempre impecável. Desse lado aqui também. Eu não encontrei nenhum erro na minha peça, como por exemplo aconteceu com a Jenny. Mais detalhes de músculo, a cauda bem longa, como a gente precisa que um dinossauro tenha, né? Nada de cauda curta, como a Mattel gosta de fazer. E vamos falar da coloração dele. Bom, vocês acho que já sabem e já devem imaginar a minha opinião, né? Essa coloração dele é muito parecida com a coloração do Gamba, também com a coloração do Logan, né, o Nanotyrannos, e também com a coloração do Paul, que é o Allosaurus. Não, apesar dele ter essa cor mais clara, que já é de praxe da PNSO, ele tem uma variação de verde aqui por cima. É o mesmo verde que já foi usado no Gamba, mas ficou muito bom aqui porque eles fizeram essa aplicação de Dark Wash por cima. Eu não sei se vocês conseguem perceber, acredito que sim, mas ele tem uma aplicação bem forte de um Dark Wash de marrom meio acinzentado, que não é esse mesmo marrom daqui, puxa mais para um preto, como se eles dessem umas pinceladas de preto mais leve, e essas pinceladas de preto foi o que deu destaque para essas escamas mais grossas que ele tem no focinho. O tom mais claro de marrom ficou por baixo nas ranhuras e por cima ficou esse Dark Wash de preto e deixou muito, muito, muito bonito. Aqui ao redor da boca ele tem uma variação de marrom também mais escuro. O olho dele tá muito bem pintado. Pelo que a PNSO me falou num outro e-mail, praticamente tudo é pintado à mão, não tem nada industrializado nas peças, né? Elas são praticamente artesanais, as peças da PNSO, por isso que elas têm um valor elevado. E esse mesmo Dark Wash que eu tava falando pra vocês, dá um destaque muito maior nas escamas menores também, que você vê, por exemplo, aqui atrás do olho dele, né? Na parte de trás da cabeça, você consegue ver bem melhor as escamas, assim como aqui no braço dele, que tem umas outras escamas maiores, né, umas osteodermes ali na pele. Uma pena que se limita somente à parte de cima, né? Aqui na parte de baixo quase não tem destaque para as escamas, a gente só vê elas mesmo com a luz e olhando de perto, né? Ali embaixo os detalhes, nome da marca. E esse mesmo Dark Wash deixou o pé dele significantemente incrível. Eu gostei bastante do que fizeram aqui, né? O tom de marrom claro por baixo e por cima os tons de marrom escuro, né? O preto ali nas garras também é pintura. Ficou muito bom, ficou muito bacana. Destaca melhor as escamas para você ver a variação que elas têm, né? E você consegue enxergar perfeitamente os detalhes, incluindo as dobras de pele que há nele. Aqui na boca dele, eles fizeram uma pintura muito boa também. Eu já vou mostrar para você em detalhe. Acredito que vocês conseguem ver que ali dentro das dobrinhas de pele tem uma cor meio marronzada, esverdeada. E aqui embaixo dos dentes também. Isso não são borrões, isso foi proposital. Isso foi para fazer parecer que os dentes estão sujos de tártaro e com algum tipo de resto de comida, assim como naquela parte ali de dentro da boca. Isso é muito bom, agregou bastante valor à peça. No céu da boca também, como eu já falei, ele também tem esses mesmos esses detalhes, né? Dá pra você ver lá dentro ó, os detalhes de sujeira, né? De sujo. E muito bom. Ele tem aquele famoso verniz acetinado, né, dentro da boca, dá pra vocês verem o brilho ali na lateral do rosto. E na língua dele vocês conseguem ver aí que também tem um brilho que dá aquela impressão de saliva, né, deixa mais orgânico e deixa tudo mais orgânico. E por falar em orgânico, essa posição que ele tá é realmente muito orgânica, né, com a pata semi-levantada, para dar um passo. A posição da cauda dele também, né? Se você olhar, ela tá fazendo um ângulo numa direção, ela tem uma leve entortada aqui na ponta. Vamos fazer umas comparações agora?
dentro do universo da PNSO, eu trouxe aqui o Logan. Olha que amor, titio adotou o Logan. E em questão de comparação, não tem nem o que falar, né? O Logan fica bem pequenino perto dele, mas fica uma escala muito interessante, né? Do tiranossauro adulto com o tiranossauro juvenil. Para mais uma comparação dentro do universo da PNSO em relação de escala, eu trago aqui o poderoso Gamba, o Carcharodontosaurus. As duas peças ficam muito bonitas juntas. Acho que o meu Gamba tá caindo. Ah, ele tá meio... Ixi, não quer ficar de pé. A minha mesa ela tem um declive, então ele não vai ficar de pé. Eu vou segurar aqui, não faz mal. Eles têm a cor muito similar, porque o mesmo tom de amarelo esverdeado que tem no Gamba é o mesmo tom que colocaram no Luxiang. Então eles ficam assim bem parecidos. A diferença é que o Gamba tem mais aplicações de preto e o Luxiang tem mais aplicações de marrom. Então ele puxa mais. Mas se você olhar o fundo, essa cor aqui de baixo é a mesma cor que tem nas costas e na barriga do Luxiang. Eles ficam assim bem parecidos. E em questão de escala, com a vida real, né? Eles teriam mais ou menos essa diferença de altura, o que é bem interessante. O Gamba só tem a cauda mais comprida. Muito bonito e muito bacana. E agora para outra comparação, o Baryonyx Chaos. O Baryonyx Chaos, para comparar com ele, em questão de comprimento, eles são praticamente do mesmo comprimento. Aí na câmera parece que o Baryonyx é mais comprido, mas é porque ele tá atrás. Mas de comprimento eles são praticamente iguais. De altura também. O Baryonyx é um pouquinho mais alto que ele, 1 centímetro mais ou menos. Mas em questão de comprimento eles são praticamente iguais. E claro, completamente fora de escalas, né? Porque a Mattel não segue escalas. E embora não seja um Tyrannosaurus Rex, eu quis trazer aqui o inimigo mortal do Tiranossauro Rex, Triceratops. E olha que interessante, por mais que esse Triceratops que eu tenho seja da Schleich, eles ficam numa escala bem parecida com a da vida real. Fica bem interessante, eu gosto muito desse Triceratops da Schleich. É isso, galera. Considerações finais. Se você almeja muito ter um tiranossauro mais acurado possível, eu sempre te indico a marca da PNSO. Só que, no entanto, o Tiranossauro Rex da PNSO, ele custa um pouco caro, porque ele faz parte da linha Museu. Então isso faz com que algumas pessoas não consigam ter essa peça. Mas na minha opinião, as peças da linha Museu, elas só são um pouquinho mais... Como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais elaboradas do que as peças da linha padrão. Então eu não sei se vale tanto a pena você investir muito numa peça que tem quase a mesma qualidade de uma peça da linha padrão. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Collecta tem esse Baryonyx na versão padrão dele e na versão Deluxe. Qual é a diferença? A versão padrão é feita daquele plástico mais emborrachado, ele é menor e mais simples, ele não tem tanto detalhe. Agora, a versão Deluxe, ela é feita de um tipo de PVC mais resistente, tem a mandíbula móvel, é maior e tem muito mais detalhes. Essa é a diferença que eu queria falar para vocês entre produtos de uma linha padrão para uma linha mais de luxo. Você paga mais caro, mas você tem muito mais qualidade. Agora, a linha da PNSO, eles só são um pouco maior e tem um pouco mais de empenho, mas você não vê uma grande diferença da linha padrão para a linha Museu. Então por isso que eu não tenho peças da linha Museu, mas se você quer muito ter um tiranossauro na sua coleção que seja mais acurado possível, eu te indico comprar esse carinha aqui, porque é uma peça muito bonita, é uma peça grande que com certeza vai ter destaque na sua coleção e você vai ter uma representação mais acurada possível de um Tyrannosaurus. E apesar de a PNSO ter dado umas pisadas na bola, né, como eu falei no vídeo da Jenny Centrosaurus, que vai aparecer aí nos cards pra você, essa peça em questão, ela tá com uma pintura boa, ela tá com uma qualidade bacana, a escultura tá legal, as escamas estão legais, e os outros detalhes também estão fazendo essa composição bem interessante que a PNSO trouxe com essa proposta nova de trazer os dinos, as escamas não tão densas. Eu gostei bastante, na minha opinião, nota 10. E se você quiser comprar o seu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem no AliExpress, na loja oficial da PNSO, que eu andei percebendo que eles fazem promoções às vezes. E tem no Amazon também, na loja oficial da PNSO. E não se esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, deixar um joinha aí no vídeo,
porque dinossauros existem. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!